Fala, Fogão! Nesse terceiro e último vídeo da série, em que eu faço um raio-x do elenco do Botafogo para o Campeonato Brasileiro, eu vou falar, vou fazer uma avaliação dos nossos pontas e centroavantes. Mas, antes de começar, vale aqui informar. Se você ainda não conferiu, no primeiro vídeo da série eu falei sobre os goleiros, laterais e zagueiros, fazendo uma avaliação desse nosso sistema defensivo, o que estava bom, o que precisava melhorar, coisas assim. E no segundo vídeo da série eu falei sobre os nossos volantes e meias. Fiz uma avaliação muito importante, apontando questões muito relevantes sobre os nossos volantes e meias ali e as opções no elenco que a gente tem para essas duas funções. Se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar o link na descrição desse aqui, porque dessa forma você pode conferir depois. Recomendo que você confira, porque vale a pena, ficou bem legal ambos os vídeos, com o raio-x. Falado isso, vamos então fazer aqui esse raio-x dos pontas e centroavantes que o Botafogo tem no elenco. Vale o destaque que eu estou fazendo aqui essa avaliação pegando as informações que estão no site oficial do Botafogo em relação ao elenco principal. Ou seja, pode ter jogadores da base treinando com os profissionais que não constam na relação do elenco principal. Então não vão entrar aqui nessa avaliação. Vou falar daquilo que está no site oficial e falar sem considerar, possibilidade de venda de jogador. Eventualmente, quando você assistir esse vídeo, algum jogador já pode ter sido vendido naturalmente. Eu espero que não, que a gente tenha no Campeonato Brasileiro todo o elenco completo que a gente já tem hoje, mas pode acontecer, Então fica aqui esse alerta, vamos botar assim, para você saber que o vídeo foi gravado com os jogadores que nós temos antes de qualquer venda, certo? Então vamos lá. Sobre os pontas. Começando, claro, pela estrela da companhia, Salomão Kalou, Kalou é um jogador que dispensa comentários. A gente tem certeza absoluta da qualidade que o jogador tem. E se ele vier jogando em alto nível, que esse é o grande X da questão, o Kalou jogar em alto nível, sim, vai agregar muito, mas muito ao time do Botafogo. Uma qualidade assim que a gente necessita no comando de ataque. Kalou já disse que pode jogar em qualquer uma das funções ali na parte ofensiva, seja pela ponta direita, ponta esquerda, atrás do centroavante, ou mesmo fazendo a função de centroavante. Então é um jogador muito versátil, que se estiver em forma e disposto a jogar aquilo que a torcida espera dele, vai arrebentar no futebol brasileiro. Não preciso aqui ficar me prolongando, porque o Kalou tem qualidade mais do que suficiente para poder colocar ali o ataque do Botafogo em destaque. Outra opção que a gente tem como ponta é o Luiz Fernando. E aí entra uma questão de preferência. Eu, sinceramente, não gosto do Luiz Fernando. Tem gente que gosta, acha que o jogador é útil. Fez um 2018 até legal, só que em 2019 nada, Foi aquela tragédia que a gente viu. E 2020, apesar do jogador ter um bom número de assistências, Vamos falar sobre isso, ele erra mais do que acerta no meu entendimento. Luiz Fernando é o tipo de jogador que a cada 10 tentativas ele acerta 2 e erra as outras 8. Quantas e quantas vezes uma jogada morre no pé do Luiz Fernando? É por isso que eu não gosto dele. Uma coisa é você ter espaço para jogar. O Luiz Fernando vai entrar no segundo tempo, o time adversário cansado e vai ter mais espaço para fazer as jogadas. Outra coisa é você ser titular com os dois times inteiros e você precisar encontrar esses espaços sem que eles existam, Isso é completamente diferente. E o Luiz Fernando não me parece ser um jovem jogador que vai ter essa evolução, que vai evoluir a ponto dele conseguir ser um cara que faz essa diferença no 1 contra 1. Eu não acho ele bom no 1 contra 1. Não acho que ele é tão veloz assim. Enfim, não é um jogador que me agrada, Se você pudesse falar, se eu pudesse, na verdade, falar, o Luiz Fernando, ele poderia sair do Botafogo? Pra mim, poderia. Pra mim não faria grande falta assim. Então, o Luiz Fernando eu não acho que seja um ponto positivo. Pode, de repente, numa partida ou outra, colaborar, O time adversário está dando vários espaços e o cara pode ter mais tranquilidade para trabalhar. Mas, como o futebol moderno pede uma intensidade, você ter a capacidade de encontrar esses espaços, mesmo que eles sejam muito limitados, não acho que o Luiz Fernando é esse tipo de jogador. Não seria, por exemplo, um reserva imediato do Kalou. Para mim, não seria. Mas eu acho que vai ser, porque o Autuori deve utilizar o Luiz Fernando como reserva do Kalou ou como titular, se o Luiz Henrique, por exemplo, for vendido, A gente já falou no canal aqui sobre a possível venda do Luiz Henrique, pode acontecer, mas enquanto não acontece, a gente fala sobre ele. E é sobre ele que eu vou falar agora. Luiz Henrique é um jovem com muito potencial, tem velocidade, tem um bom arranque, parece ser bom no 1 contra 1, só que ele peca muito ainda na tomada de decisão. E o Luiz Henrique precisa melhorar muito essa questão da escolha das jogadas. São várias as vezes, vários os exemplos que a gente já tem,
dele errando a escolha de uma jogada. Era para dar um passe invertendo, ele optou por segurar a bola. Era para chutar de chapa no canto oposto do goleiro, ele chutou em cima do goleiro rasteiro. Então tem vários exemplos de jogadas que poderiam ter resultado em gol, que acabaram não resultando porque o Luiz Henrique fez a escolha equivocada. Então é algo que precisa ser trabalhado com o jogador, né? Se ele melhorar a tomada de decisão e desenvolver esse potencial que ele de fato tem, vai se tornar um jogador muito interessante. Hoje ele ainda se precipita. É normal pela idade, né? 18 anos, ser titular numa Série A. Vamos torcer que ele jogue a Série A pelo Botafogo, não seja vendido agora em agosto. Mas é um jogador que tem sim um potencial, não é à toa que figurou na lista das 10 promessas que para ficar de olho, né, no Campeonato Brasileiro, que foi publicado no jornal AS espanhol. E não é à toa também que o futebol europeu já está, né, especulando ali quem é que vai contratar o Luiz Henrique. Se um jogador está sendo cogitado para ir para um futebol europeu, para um grande centro do futebol europeu, não é à toa. Então temos qualidade no garoto, mas precisa trabalhar a tomada de decisão. Outra opção que a gente tem nas pontas é o Juan, que voltou muito bem ao time do Botafogo no amistoso contra o Fluminense na segunda partida. O Juan, que estava sumido, né? A torcida até se perguntava, cadê o Juan? Pô, o Juan não joga mais, o que aconteceu? Ele voltou contra o Fluminense, voltou muito bem, parece focado. E o Juan é um jogador que, desde a base, dá esperança ao torcedor do Botafogo. O jogador tem qualidade, foi muito útil para o Botafogo na reta final do Brasileiro de 2019. E eu acredito que ele tendo uma sequência de jogos, ele pode se desenvolver ainda mais. Vai oscilar? Vai oscilar como qualquer jovem, a menos que seja um jovem craque da bola. Por exemplo, o Neymar, quando surgiu, era craque. Você vai falar o quê? Vai oscilar. O Neymar até tinha jogo que não jogava tão bem assim. Mas o não tão bem assim já era muito bom, né? Então não é o caso. Mas é um jogador que tem sim qualidade e potencial para se desenvolver bastante e ajudar muito o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Foi extremamente útil em 2019, conforme eu disse, e acredito sim que em 2020, tendo mais minutos de jogo, ele pode se destacar. Eu faço aqui até uma observação. Na minha opinião, o Juan está à frente do Luiz Fernando no elenco. Deveria estar, pelo menos, né? Não acho que o Paulo Autuori vá deixar de utilizar o Luiz Fernando, mas o Juan, no meu entendimento, teria que ter mais oportunidades do que o Luiz Fernando. O Luiz Fernando até agora não mostrou a que veio, né? Já está há algum tempo no time do Botafogo, mas não produziu aquilo que a gente esperava, de forma consistente, né? Não adianta você ter um ano bom e depois os outros anos horrorosos, né? Isso aí realmente não adianta. E o Juan tem esse potencial, além de ser um jovem que veio da nossa base. Então, tem um carinho por ele e uma esperança, né, uma expectativa de que ele possa render aquilo que ele rendia na base. Seria muito bom para o Botafogo isso acontecer. Outra alternativa da ponta é o Lécaros, né? O peruano, que está se adaptando ao futebol brasileiro. Nas vezes que ele entrou em campo, pareceu ter uma qualidade, né? A torcida do Botafogo até fala, por que não coloca o jogador para jogar? Às vezes é uma questão física. A demanda física do futebol peruano, com toda certeza, é diferente da do futebol brasileiro. E o jogador precisa se adaptar. É bom que ele está bem consciente, né? Ele se mostrou, quando ele falou, raramente ele fala, que é muito tímido, né? Mas ele se mostrou bem consciente da necessidade dessa adaptação, da evolução física, dele entender melhor como é que é o futebol aqui no Brasil. Uma coisa é você jogar na Liga Peruana, outra é você jogar na Liga Brasileira, né? As qualidades são diferentes. O jogador parece sim ter potencial. Acho que foi uma boa aposta do Botafogo trazer o Lécaros, né? Não acho que ele vai jogar várias vezes nesse brasileiro, a menos que surpreenda, né? A evolução física do jogador e tática tenha alcançado já um certo nível e o Paulo Autuori veja ali o Lécaros como uma possibilidade real para mudar as partidas a favor do Botafogo. Nas vezes que atuou, eu achei bacana o futebol que ele apresentou, participativo, isso é um ponto muito importante. Não vi o Lécaros se esconder, né? Assim que entrou, o cara buscava o jogo, chamava, isso é muito importante no jogador, principalmente no jogador de ataque, que não vai se acomodar, que vai ficar atrás do zagueiro, atrás do lateral ali esperando, né? Se escondendo, na verdade, não esperando, né? Esperando o tempo passar, só se for. Não parece ser o caso do Lécaros. O Lécaros parece realmente ser um jogador bem interessante, que vai agregar ao time do Botafogo à medida que ele se adaptar ao futebol brasileiro. Acho que a questão da adaptação é o mesmo que acontece com o Barrandegui na lateral direita, né? Começou muito mal nas primeiras partidas, mas depois veio evoluindo e tá indo bem. Na minha opinião, até o Barrandegui hoje é titular sem discussão. O Lécaros pode vir a se desenvolver da mesma maneira. É sempre importante destacar que cada jogador, né, se adapta de uma maneira diferente a um país novo. E de repente o garoto não está ainda 100% pronto para jogar. Senão o Paulo Autuori colocaria o Lécaros para jogar. Mas vejo como uma alternativa interessante, tá? Mais uma opção aí para jogar pelas pontas. Outra opção que consta no elenco do Botafogo, mas que eu nem vou perder meu tempo aqui comentando, é o Varley, tá?
a gente pensa que o Varley foi contratado para lateral, mas no elenco principal, lá no site do Botafogo, o Varley é dado como ponta, tá? Como jogador para jogar lá na frente. Então a gente às vezes achava que o Varley tinha que ter chance na lateral, mas o próprio Botafogo considera o jogador como uma alternativa para jogar mais adiante. Como ele deve sair, é mais um jogador do nosso elenco dado como negociável, ele não deve permanecer. O Paulo Autuori parece que já deu entrevista também dizendo que a dedicação nos treinos não justifica uma oportunidade. Enfim, não vingou, veio, era uma aposta, não vingou e deve sair. Então não vou perder meu tempo aqui falando do jogador, certo? Falando então sobre os centroavantes, temos as seguintes opções: Pedro Raul, Rafael Navarro, o Matheus Nascimento e o Matheus Babi. São 4 alternativas aí que a gente tem para centroavante do Botafogo. Hoje, na lista de titular, reserva imediata e tal, é Pedro Raul, Matheus Babi, Rafael Navarro e Matheus Nascimento, que é o mais jovem, né? O Matheus Nascimento que esse ano não deve jogar, porque ele veio da base mais para fazer essa adaptação ao profissional, para poder começar a treinar com jogadores que são mais fortes que ele, até porque isso ajuda no desenvolvimento, mas não vejo o Matheus Nascimento entrando em campo nesse Campeonato Brasileiro, sinceramente. A menos que seja muito necessário e a menos que o garoto nos treinos esteja assim arrebentando, né? Seja aquela coisa assim que, cara, tem que botar pra jogar. Eu falo que eu não acho que ele deve jogar pelo seguinte, questão física até, não é questão técnica, é questão física. Os zagueiros são muito mais fortes do que ele, tá? Ele não parece ser um jogador driblador, ele é mais um centroavante mesmo, que tem boa finalização, mas como todo centroavante, você tem aquele contato, aquela briga pelo espaço com os zagueiros. Quando você joga com um zagueiro que é muito mais forte do que você, até porque o Matheus Nascimento, pela idade que tem, ainda é franzino, normal, não tem como ser diferente. Então ele vai pegar um zagueiro que é muito mais cascudo, muito mais forte, vai ficar mais difícil para o jogador. E às vezes a gente pode até queimar o jogador antes, né, dele se desenvolver plenamente. Por isso que eu acho que ele não vai jogar tanto assim. Talvez entre um jogo ou outro, mas acho que é raro de acontecer. O Pedro Raul, centroavante titular, já mostrou qualidade e ser muito útil para o time do Botafogo. Andou tendo aí uma oscilação de desempenho, normal também, não vejo que é assim nada para a gente se preocupar, mas é um centroavante que dá bastante opção para os jogadores ali que constroem as jogadas. Pedro Raul não é aquele centroavante que fica paradão na frente, né? Como era, por exemplo, o Diego Souza, né? O Diego Souza no Botafogo, pelo menos, não jogava nada. No Grêmio resolveu jogar. Entrou em forma e tal, mas no Botafogo tem parte da culpa dele, né, que levava a vida assim, sem levar muito a sério aquilo que ele estava fazendo, e também do departamento físico do Botafogo, que não colocou o jogador em forma, né. No Grêmio aconteceu um milagre a transformação, o Diego Souza está jogando muita bola lá, tá sendo elogiado, e a torcida do Botafogo até se pergunta, né, pô, o cara veio aqui e não jogou nada, ele tá no Grêmio agora, tá jogando pra caramba. Enfim, questão de estrutura, questão de vontade do jogador, tem várias coisas aí pra acontecer. Mas falando do Pedro Raul, diferente do Diego Souza no Botafogo, o Pedro Raul ele se movimenta, ele dá alternativas, ele recua para buscar às vezes o jogo. Então ele é um jogador muito mais participativo, o que é bom, porque quando o centroavante não fica lá paradão na frente, a própria movimentação do centroavante saindo da área dá alternativas para alguém fazer a penetração, né? Então dá alternativas para alguém entrar pelas costas da zaga. Tem várias coisas legais que podem ser exploradas pelo Paulo Autuori, se ele trabalhar essas questões, com a saída do centroavante ali da área, dando esse espaço para um outro jogador fazer essa entrada, né, pisando na área. Então é interessante o Pedro Raul, acho que é um jogador de qualidade. Não à toa ele despertou o interesse do futebol europeu, né? O Pedro Raul foi especulado no Lille da França, foi especulado na semana passada, né? Então vale destacar isso aqui. A imprensa noticiando, né, que o Lille tem interesse na contratação do nosso centroavante. Tomara que não saia, porque seria realmente uma perda, já que ele é o titular e o Paulo Autuori está montando o time, né, com toda certeza, contando com as características, né, dos jogadores que tem ali para ser a base do time titular. Então, se o Pedro Raul sai agora, um Campeonato Brasileiro para começar, não seria nada bom. O Matheus Babi, falando agora do jogador, ele me parece ser um jogador muito interessante, tá? Primeira vez que a gente teve contato com o Matheus Babi foi ele jogando pelo Macaé contra o Botafogo. Fez um belo gol de fora da área, tá? Chutando bem de fora da área. E nos treinos do Botafogo, né, em vídeo divulgado pela Botafogo TV, já mostrou qualidade para chutar com a esquerda, para chutar com a direita, ou seja, um jogador ambidestro, né, que é muito interessante para ser um centroavante, já que às vezes o jogador precisa ajeitar o corpo todo para bater e isso acaba atrasando a jogada e fazendo o zagueiro se recuperar. Né? Quantas e quantas vezes a gente viu aí, jogador que era para chutar com a esquerda, teve que travar, virar para a direita e perdeu todo o tempo que tinha para fazer o gol. Então um jogador que tem essa capacidade de chutar com a esquerda, chutar com a direita, né, fazer
ter essa destreza, né, que não é comum, apesar de que deveria ser uma obrigação de qualquer atleta profissional, né? Eu, pelo menos, penso assim. O cara é profissional, ele tem a obrigação de dar passe com as duas, chutar com as duas, fazer lançamento com as duas. O cara vive disso, né? Mas o que a gente vê na prática é uma formação de base que não prioriza esse desenvolvimento ambidestro dos atletas, e aí você vê um monte de gente que não consegue fazer nada com a perna, que é a ruim. Então, assim, é um absurdo, na minha opinião, mas é a realidade do futebol, infelizmente. O Matheus Babi, então, tendo essa qualidade, né, e tendo o oportunismo, porque aquele gol que ele fez contra o Fluminense é de um jogador oportunista. Ele enxergou o espaço e correu para o espaço. Não é qualquer centroavante que faz aquele gol que ele fez no amistoso contra o Fluminense. Parece simples, ele se movimentar, se projetar. Mas a projeção é porque ele enxergou onde o Barrandegui poderia fazer o cruzamento. Então ele deu aquela alternativa para o jogador fazer o cruzamento e ele fazer o gol. Então mostra aí uma boa visão de jogo, bem interessante o Matheus Babi. Por último, a gente tem o Rafael Navarro, né? O Rafael Navarro, que veio mais para integrar a nossa categoria de base, acabou sendo incorporado ao elenco principal, porque não podia mais inscrever na base, não sei se você lembra dessa história. E o Rafael Navarro ainda não mostrou a que veio. Pode ter potencial? Pode ter. Mas às vezes que ele teve a oportunidade de jogar, não mostrou essa qualidade, né, que a gente esperava. Diferente, por exemplo, do que a gente já percebe no Matheus Babi. Claro que tem essa questão aqui de jogadores se desenvolverem em tempos diferentes, né? Mas o Rafael Navarro tem que provar muita coisa ainda para poder merecer uma vaga de titular no Botafogo. Então é isso, Fogão. Essa é a avaliação dos nossos pontas e atacantes. Vejo que nesse setor do campo nós temos muitas alternativas. Alternativas de qualidade, outras nem tanto, mas com maior quantidade do que a gente tem, por exemplo, em volante e meia. Volante e meia, conforme eu disse no vídeo que eu fiz o raio-x, a gente quase não tem alternativa, né? A gente tem Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Cícero e Luiz Otávio. Acabou por aí. É muito pouco. É diferente do que a gente vê nas pontas e de centroavante. Tem alternativas, tem opções, o que é bom para o Botafogo. Não acho, por exemplo, que nessas funções o Botafogo precise trazer novos jogadores. Diferente do que eu vi, por exemplo, no meio e também na zaga e na lateral. Não na lateral direita, na lateral esquerda, porque o Danilo Barcelos eu não confio no jogador ali para ser reserva imediato do Vitor Luiz. Isso você pode ver no vídeo correspondente, né, da primeiro vídeo do raio-x e também no segundo vídeo do raio-x falando sobre volantes e meias. Vejo que na parte ofensiva, pontas e centroavante, estamos bem servidos, pelo menos enquanto ninguém sair, né? Para fazer uma conclusão aqui, eu vejo que o Botafogo, tendo um encaixe tático e não sofrendo com lesões, suspensões, né? A gente tendo ali um time que possa jogar partidas seguidas e tal, a gente pode fazer um ótimo campeonato. Claro que se começar a ter lesão, suspensão e tal, isso vai dificultar a vida do Botafogo, né? Não tem como falar que não, principalmente porque, por exemplo, no meio a gente não tem tanta alternativa assim, conforme eu disse. Então o elenco do Botafogo não é tão extenso em termos de qualidade. A gente tem um time forte, com algumas opções na reserva sim, que vão ser muito úteis, mas outras que, na minha visão, nem deveria estar no Botafogo, né? Caso, por exemplo, do Cícero. Mas o que você acha, Fogão? Você acha que a gente tem condição de fazer um bom campeonato? Brigar por vaga na Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, ou a briga é contra o rebaixamento? No meu entendimento, o Botafogo, com esse encaixe tático, tem capacidade de ficar ali do 8º lugar para cima. É isso que eu vislumbro nesse time do Botafogo. Mas o que você acha? Qual é a posição final que o Botafogo pode alcançar nesse Campeonato Brasileiro com esse elenco que a gente tem nesse momento? Deixa a sua opinião aqui, porque o debate é sempre bem-vindo. Você concorde com a minha opinião ou não? Se gostou desse vídeo, então dá o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. É sempre muito importante que mais botafoguenses fiquem conhecendo esse espaço, até para enriquecer o nosso debate por aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e, claro, né, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.